Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, muito boa noite para você que acompanha o Jornal Todo Dia, terceira edição desta terça-feira, dia 22 de abril. Tem uma segunda na sua terça, né? Semana mais curta, começando, mas já é terça-feira, daqui a pouco a semana vai passando aos poucos e chegou a hora de a gente descansar novamente. Mas enquanto isso não acontece, eu quero convidar você a falar conosco. Sua participação é sempre muito importante para a TV Todo Dia. Olha, vocês têm ajudado muito a gente com diversas sugestões de matérias, como aconteceu lá no caso do Jardim Boer, que a prefeitura foi recapear depois de três matérias nossas. Também uma matéria sobre o filho de uma mãe que teria morrido no hospital municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, americano, por negligência médica. A gente recebeu também pelos nossos canais de comunicação. Então quero convidar você, Raulzinho vai pôr na tela o nosso WhatsApp. É o 19 3471 2700. Não estranhe, é telefone fixo, mas é WhatsApp. 3471 2700. Fale como está a sua escola, seu bairro, enfim, se você precisa que a gente ajude com corte de mato alto, tapa-buraco, enfim, todas essas coisas que a gente pode ajudar a população da nossa região, não só de Americana, sede da TV Todo Dia, mas em toda a nossa região. Agora, se você quer ficar muito bem informado, mesmo quando os nossos telejornais não estão no ar, eu convido você a conhecer ou a voltar a acessar o nosso site, tododia.com.br, é isso mesmo, tododia.com.br, você vai lá, acessa e fica atualizado de tudo que impacta no seu dia a dia. Gostou de uma matéria que apareceu aqui na TV Todo Dia, nos nossos telejornais? Vai lá no nosso YouTube, agradeço a você, nosso crescimento exponencial lá no YouTube. Ganhamos cerca de 1.000 seguidores em um mês, muito obrigado, os inscritos que estão chegando agora e você que já acompanha, agradeço mais ainda, @TV Todo Dia Oficial na sua tela. 18 horas mais 3 minutos, está no ar, ao vivo, a terceira edição do Jornal Todo Dia de hoje. Falamos ao vivo dos nossos estúdios, para você que acompanha no canal da TV Digital 14.1, canal 8 da Claro TV, ou no nosso streaming, tvtododia.com.br, você pode assistir de qualquer lugar do planeta. Mas vamos trazer para a nossa realidade em Americana. Os ônibus hoje ficaram mais caros, você que pega os ônibus deve ter percebido. E a Andressa Oliveira foi mostrar se a população concorda, discorda, como recebeu a notícia. Então vamos acompanhar a reportagem a partir de agora. A partir desta terça-feira, quem depende do transporte coletivo em Americana vai sentir no bolso um reajuste na tarifa. O valor da passagem subiu de R$ 4,70 para R$ 5,20. O aumento representa 10,6% e, segundo a Prefeitura, acontece após mais de 4 anos sem reajuste, desde dezembro de 2019. Nas ruas, o reajuste dividiu opiniões entre os passageiros que agora vão pagar 50 centavos a mais por viagem. Dona Marilda é uma dessas passageiras. Ela pega ônibus todos os dias para o bairro Jardim da Mata e reclama que a linha tem poucos horários e demora muito. E do aumento da tarifa de hoje?
É hoje que tá aumentando? 5h20. É, né? Achei que fosse dia 27. Não, 22 hoje, terça-feira. Nossa, então não sabia, né? Não, eu sabia que ia aumentar, mas não sabia que era hoje. Então a senhora já prepara 50 centavos a mais aí, que de 4,70 para 5,20. Isso. Ai, podia melhorar, né? Eu moro no Jardim da Mata. Podia, lá dia de sábado não tem ônibus e nem domingo. Não tem, nenhum. Horário nenhum, tira, some. Aí depois só volta na segunda. De segunda a sexta só o ônibus. Como que vai aumentar se nem tem ônibus? Já Ana Rocha fala da dificuldade que é depender da linha que atende o bairro Zanaga. A linha do Zanaga é cada hora, é difícil. Às vezes você está aqui no terminal ou no meio do trajeto, você não consegue pegar ônibus, é muito difícil. E quando você entra no ônibus, ele está abarrotado de gente. E lá também, né, no destino onde eu moro, lá no Zanaga, Vila Bela, está muito difícil. Você tem que ter, assim, os horários certos, porque senão você fica tempo no ponto de ônibus. E isso atrasa muito para a gente, porque às vezes você sai para fazer uma coisa simples na cidade e você demora muito para chegar. Se você chegar no ponto, o ônibus já passou, principalmente ali pela hora do almoço, é extremamente difícil. Aproveitamos para acompanhar a rotina de Marcele, que pega 2 ônibus por dia para chegar ao trabalho. Ela mora no Jardim Boer. Eu moro no Jardim Boer, é 1 hora, o ônibus passa a cada 1 hora, você pega, e é só pro Boer. Você tem que pegar sempre outro ônibus se você quiser ir para qualquer outro bairro. Sim, já não é barato, o ônibus já não é tão bom, porque diretas acontece bastante também de ficar quebrando, aí você não tem notícia, ninguém avisa, o ônibus só passa depois de 1 hora de novo. Então, assim, não é fácil. É muito complicado mesmo. E você pega 2 ônibus, né? Todos os dias, tanto para ir para o serviço quanto para voltar. Porque aí eu tenho que parar no terminal e pegar outro ônibus para ir para o serviço e depois a mesma coisa. Parar no terminal de novo para pegar o ônibus do Boer. Isso de enquanto e quanto tempo leva para você essa viagem? 1 hora todos os dias. 1 hora até chegar no serviço e 1 hora até chegar em casa depois. E no final de semana? Final de semana, assim, o último ônibus para ir pro Boer passa às 3h30. Então você perdeu ele, você não tem mais ônibus pro bairro. O único que você tem para conseguir pegar é Zanaga, que para ali nas 3 pistas. É um absurdo. Vai aumentar bastante coisa e assim, não é nosso falar um ônibus. Você vê, né, a situação toda rabiscada. O pessoal também não ajuda a cuidar, mas não é algo que acho que não tinha necessidade, porque é todos os dias muita gente, ônibus muito cheio. Então não acho que tenha necessidade disso. Sai que horas da sua casa? Eu pego o ônibus às 8h50 para entrar no serviço às 10, porque não tem um ônibus meio termo. Então eu chego bem antes do terminal, eu chego no terminal 8h25, pego outro ônibus 8h40 para chegar no serviço 10 para as 10. 8h40 não, 9h40 para chegar 10 para as 10. E para voltar para casa? Também pego o ônibus 4h10, mais ou menos. Chego no terminal, pego o ônibus das 4h25, chego em casa às 5 horas da tarde. Das 8 às 5? Das 8 às 5. Não é fácil. De acordo com a administração pública, o reajuste ainda ficou abaixo do esperado. A inflação acumulada desde o último aumento foi de 37,75%. A prefeitura afirma que o congelamento da tarifa por mais de 4 anos só foi possível por meio de subsídios ao sistema, mas agora o reajuste foi necessário para manter a operação e garantir o equilíbrio financeiro da empresa responsável pelo transporte. O novo valor já está em vigor em toda a rede de transporte coletivo da cidade. A prefeitura afirma que segue estudando formas de manter a qualidade do serviço, mesmo com o reajuste. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Pessoal, 50 centavos, parece que não é muito, mas ó, se você pegar 2 ônibus por dia, R$1, você faz isso por 30 dias, por 1 ano, enfim. Então, assim, é importante que também o serviço melhore por causa desse reajuste, e a gente entende também, né, porque teve o congelamento dos preços devido à pandemia que mudou o cenário global, infelizmente no Brasil, aí mais de 600 mil mortos. Então agora parece que não, no tempo histórico 5 anos não é tanta coisa, e agora retomando as coisas à normalidade, vai ter reajuste, enfim, vamos acompanhar os desdobramentos. Eu falei aqui em crise mundial devido à pandemia, mas também em nível mundial uma comoção total pela perda do Papa Francisco, que nos deixou nesta semana.
E hoje pela manhã, lá no Vaticano, aconteceu aí a missa de corpo presente. E as informações você acompanha com Nicole Maia. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. A cerimônia segue as indicações estabelecidas no documento que rege os ritos funerários do Pontífice Romano. Na quarta-feira, dia 23 de abril, às 9 horas, o corpo do Papa Francisco será trasladado da capela da Casa de Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração. A procissão seguirá pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Portomártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela Porta Central. Diante do altar da confissão, o cardeal Camerlengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, 26 de abril, às 10 horas, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro. No final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos das despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente ao interior da Basílica de São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes do Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido. Nicole Maia para a TV Todo Dia. 18h11 no seu relógio da TV Todo Dia. Olha, eu agradeço muito a sua audiência, mas a gente vai para um rápido intervalo. Fique aí, a gente vai faturar e já volta. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olha, que legal ter sua companhia aqui com a gente no Jornal Todo Dia, terceira edição desta terça-feira. Se você está desde o começo com a gente, muito obrigado. A gente agradece a sua audiência. Se você chegou agora, a partir desse momento, você fica muito bem informado, muito bem informada de tudo que impacta no seu dia a dia aqui na nossa região. Olha, em Santa Bárbara do Oeste, um casal foi preso numa casa-bomba. Já ouviu esse termo? Casa-bomba? Ficou curioso? O João Victor Viana explica para você o que é. Uma casa-bomba utilizada para o armazenamento de drogas e materiais relacionados ao tráfico foi descoberta no bairro Jardim Conceição, em Santa Bárbara do Oeste, no início da madrugada desta terça-feira. O flagrante foi feito pela Guarda Civil Municipal, que realizava patrulhamento pelo local quando avistou um homem próximo ao portão de uma residência na rua Benedito da Costa Machado. Ao perceber a presença da viatura,
o suspeito entrou rapidamente no imóvel, deixando cair um pedaço de maconha no chão. Na tentativa de localizar o suspeito, os agentes da GCM acessaram o corredor lateral da casa e encontraram outro homem no interior da residência. Questionado sobre o suspeito que havia fugido, ele afirmou não conhecê-lo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o segundo indivíduo. No entanto, ao ser interrogado, ele admitiu possuir uma pequena quantidade de maconha em seu quarto, destinado ao consumo pessoal. Os guardas, então, localizaram um tijolo de maconha em um dos cômodos. Com a entrada da equipe na residência, o abordado confessou que passava por dificuldades financeiras e revelou que o imóvel funcionava como uma casa-bomba, local usado para guardar entorpecentes e materiais do tráfico. Em um dos quartos, os guardas encontraram uma grande quantidade de drogas e objetos comumente utilizados para preparo e distribuição dos entorpecentes. Foram apreendidos 186 mil microtubos vazios, 2 facas com resquícios de maconha, um liquidificador com vestígios de cocaína, um martelo de borracha, uma balança de precisão, 7 quilos de maconha divididos em 6 tijolos, 12 quilos de um pó branco utilizado para mistura e refino de cocaína, 83 pedras de crack e 392 porções de cocaína. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão policial de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com o suspeito. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E assim como você estava na dúvida, o nosso chefe da técnica de hoje, Raul Rodrigues, também pôde sanar a dúvida dele e descobriu o que é uma casa-bomba. O que é uma casa-bomba, gente? Você que não acompanha com muita atenção, é um local onde se armazenam drogas, materiais do tráfico, que não necessariamente são do proprietário da droga. Então, esse é o significado de casa-bomba. Raul Rodrigues satisfeito com a informação aqui da TV Todo Dia. Bom, de bomba a gente vai para um fogo no caminhão que aconteceu na rodovia que liga Piracicaba a Limeira. Os detalhes com o nosso correspondente Igor Sedano. Na manhã desta terça-feira, dia 22 de abril, um caminhão pegou fogo na rodovia Deputado Laércio Corte, SP-147, que liga Limeira a Piracicaba, na altura do quilômetro 113. A Guarda Civil Municipal de Limeira foi a primeira a chegar ao local e encontrou o veículo em chamas no acostamento da via e já fez o isolamento do local, controlando o trânsito até a chegada da Intervias. De acordo com as informações do motorista, o caminhão que transportava bebidas da cidade de Rio Claro com destino a Iracemápolis começou a apresentar um forte cheiro de queimado. Ele decidiu parar no acostamento e rapidamente tentou retirar parte da carga para evitar maiores prejuízos. A Defesa Civil também esteve presente e realizou os primeiros esforços para conter as chamas, que chegou a se alastrar na rodovia devido ao vazamento de combustível, mas o fogo foi só controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros. Felizmente, tanto o motorista quanto o ajudante não sofreram ferimentos. Apesar dos sustos, os danos foram apenas materiais. Parte da carga foi destruída pelas chamas e o caminhão teve perda significativa na cabine. O trânsito ficou interditado por aproximadamente 20 minutos. Com a imagem de Wagner Morente, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Olha, e de bomba, fogo, um homem em Limeira entrou numa fria. Ele quis escapar de uma blitz, olha só, ele quis escapar de uma fiscalização de trânsito, correu da Guarda Civil, agrediu os agentes e acabou baleado. Muita coisa, né? Então, quem vai detalhar essa história para você a partir de agora é a Andressa Oliveira. Um homem de 25 anos foi baleado após reagir a uma abordagem da Guarda Civil Municipal na manhã desta segunda-feira no bairro Belim Almeto, em Limeira. De acordo com a corporação, ele dirigia um veículo e desrespeitou um bloqueio montado durante a operação de trânsito na região. O carro foi interceptado pelos guardas a um quarteirão do local. Durante a vistoria, foram constatadas irregularidades no veículo. Ao ser informado de que o automóvel seria apreendido, o motorista se exaltou e partiu para cima dos agentes, iniciando uma luta corporal. Ainda segundo os guardas, o homem tentou tomar as armas de um dos integrantes da equipe e chegou a agredi-lo durante a confusão. Diante da agressividade, um dos agentes efetuou um disparo que atingiu o motorista na altura do abdômen. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir do local
mas foi detido pouco depois na Avenida Canadá, a cerca de 2 quadras de distância. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Limeira, onde permanece internado em estado estável. A perícia técnica esteve no local para investigar as circunstâncias do ocorrido. O veículo foi apreendido e os guardas civis foram levados para o exame de corpo de delito. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. 18 horas e mais 20 minutos no seu relógio da TV Todo Dia. E olha, uma outra ocorrência em Campinas, infelizmente, acabou com a morte de um homem e o ferimento de outro, acredite, por R$8. É isso mesmo que você ouviu. Por causa de R$8, um homem perdeu a vida e o outro ficou ferido. O nosso correspondente, Guilherme Perangeli, apresenta a reportagem agora para você. Olá, eu tenho informações, infelizmente, sobre mais uma morte banal em Campinas, uma morte provocada por uma dívida de R$8. Você não ouviu errado. R$8. O caso foi o seguinte: um homem de 36 anos, ele acabou preso em flagrante após matar uma pessoa e ferir outra na Vila Olímpia, na região dos Amarais, no último sábado aqui em Campinas. Esse crime aconteceu após uma discussão envolvendo uma conta de R$8 em um bar. A Polícia Civil autuou o atirador por homicídio consumado e também por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado à cadeia anexa do 2º Distrito Policial ainda no sábado, onde permaneceu à disposição da Justiça. O crime aconteceu da seguinte forma, segundo o boletim de ocorrência que foi registrado no 7º Distrito Policial. Ele foi em um bar, esse atirador, e teria tentado pagar a conta ali, só que não conseguiu, o cartão dele não passou. Aí ele discutiu com o dono do bar e com um cliente. Daí ele saiu do local e disse que voltaria. E, infelizmente, ele realmente voltou. De acordo com o relato de testemunhas da Polícia Militar, o homem foi até uma área de mata próxima ali, pegou uma arma de fogo e retornou ao bar, onde efetuou disparos contra esses 2 homens. O dono do bar foi atingido com 2 tiros no peito e morreu no local, enquanto o cliente foi baleado no ombro e foi socorrido. Ele foi levado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde foi internado, então, por conta deste ferimento. Após o crime, o atirador tentou fugir, mas foi localizado pelos policiais militares em um condomínio próximo ali do local desse crime, na região dos Amarais. Ele foi encontrado correndo em direção ao apartamento dele e durante a abordagem ele estava com uma faca na cintura. Em depoimento, ele confessou o crime, mas disse que foi agredido antes de atirar, pelas vítimas. Ele então afirmou que sofreu agressão e reagiu atirando. Foi realizada uma perícia no local do crime, a arma de fogo utilizada nesse assassinato não foi localizada e só a faca que foi encontrada com ele é que foi apreendida. Então, mais um caso triste aqui em Campinas, e a Polícia Civil entendeu que houve motivo fútil e decretou a prisão preventiva do atirador. Ele responderá por homicídio e tentativa de homicídio também, Afinal, houve uma vítima fatal e a outra acabou sendo internada porque também levou o tiro, e agora a Justiça decidirá os próximos passos desse atirador e a polícia investigará o caso. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. Só, o que está acontecendo com a nossa região, Um cara tenta fugir de uma blitz, agride policial e, obviamente, acaba baleado, porque a polícia precisa zelar pela integridade de quem está ao redor e esse homem está internado, não corre risco de morte. Em Campinas, o cara mata uma pessoa e tenta matar outra por causa de R$8. Em Piracicaba, aumento da letalidade policial em 600%. Olha, a gente se solidariza com policiais que perdem a vida durante confrontos, mas também com aqueles que são inocentes e acabam perdendo a vida nessas situações de confronto, de letalidade policial. Então, a gente faz um apelo aí para que as autoridades investiguem melhor, sejam mais incisivos na inteligência, para não deixar acontecer esse tipo de ocorrência, porque depois que acontece, infelizmente, como diz o ditado popular, a Inês é morta. A gente vai seguir acompanhando com reportagens especiais, tentando entender esse aumento dessas ocorrências aqui na nossa região. 18 horas, mais 24 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Fique aí, um rápido intervalo, já voltamos.
Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Nunca é demais agradecer a sua audiência, a sua companhia, a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Afinal, tudo isso que a gente faz, 3 edições de telejornal, portal, WhatsApp Channel, grupos de WhatsApp, redes sociais, YouTube, é tudo para você. Então, eu sempre tenho que agradecer, frisar o meu agradecimento à sua participação, à sua companhia aqui conosco no jornal todo dia, seja no primeira, seja no segundo ou como agora no terceira edição. E olha, hoje foi dia de várias reuniões legislativas, ou seja, os vereadores de várias cidades se reuniram e olha, a situação em Santa Bárbara, indefinição total sobre a investigação acerca do transporte público. É uma coisa que já causou problemas lá, teve paralisação há cerca de 2 semanas, então a coisa em Santa Bárbara está feia, seja no transporte público, seja na saúde, que os vereadores querem investigar. Mas vamos entender como foi a reunião de hoje, desta tarde, com a Nicole Maia. Membros da SEI do Transporte Público têm até esta quarta-feira, dia 23, para serem definidos, segundo o vereador Felipe Corá, do PL. O objetivo da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores é apurar possíveis irregularidades na gestão, operação e fiscalização do transporte público municipal. Em nenhum momento o presidente que for recebeu nenhum documento, nenhum laudo técnico, nenhum documento que comprove de fato, esses dados públicos que justifiquem o repasse de R$545 mil. E eu vou além, vereadores. O ato nem sequer foi realizado com autorização dessa Câmara. A Câmara não participou da deliberação, da liberação, da destinação deste recurso, o que pode caracterizar uma afronta à legalidade e à competência da Câmara Municipal. O vereador também reforça que a Câmara Municipal tem um papel fundamental no acompanhamento e fiscalização dos gastos orçamentários, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma transparente e eficiente. Venha e de forma transparente e apresente todos os laudos e todos os dados a essa casa, antes de forma monocrática, repassar recursos para a empresa privada dessa cidade. Ainda de acordo com o Felipe Corá, a Câmara ainda não havia encaminhado oficialmente o pedido aos vereadores. Por isso, as indicações não foram feitas até o momento. O parlamentar também comentou a sensação de lentidão e a exclusão dos vereadores no processo de destinação da verba. Para a reunião, lá não precisa convidar, não. Lá quem manda sou eu. Lá eu mando e eles dizem amém. Você está achando que o vereador é analfabeto? Pois aqui a gente vai para cima e fazendo a nossa prerrogativa, só para concluir, para fortalecer, vereadores, o nosso poder de fiscalização.
O vereador Carlos Fontes afirmou que o seu partido, União Brasil, fará uma indicação para compor a SEI. Ele também comentou que há possibilidade de aumento da tarifa do transporte coletivo. Porque o que eles querem é mais 120% no valor da passagem de ônibus, acima, 120%. Os funcionários da empresa vai ter 120%? Quem ganha 3 mil lá, um motorista, vai ganhar 6? O cobrador que ganha 1.200 mais cesta básica vai ganhar 2.400 mais a cesta básica? Eles querem saber, né? A pessoa que faz o cafezinho lá, vai dobrar o salário dele? Né? Então, o que pode acontecer aqui, vereador Corá? Se vier realmente esse subsídio que estão falando aí, até agora a gente não tem nada palpável ainda, né? A empresa vai querer usar, vai querer utilizar, né, os funcionários para fazer pressão nos vereadores aqui. Tá, exatamente. A empresa vai querer fazer pressão usando os funcionários da empresa para a gente aprovar esse subsídio, né? Então, é só a gente chamar o dono da empresa aqui, ele registrar no cartório, fazer um compromisso que os 120% vai ter no salário dos funcionários. O vereador Isaac Motorista, do Republicanos, reforça a importância da SEI como instrumento de transparência e fiscalização. É muito importante a assinatura de uma CP igual essa, para a gente fiscalizar o contrato da empresa, para a gente saber realmente o que se tem tratado dentro desse contrato. Por quê? Porque o que acontece é igual teve aí. Também foi aprovado o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura para a realização do evento católico Summer Night, em Santa Bárbara do Oeste, que será realizado nos dias 17 e 18 de maio. Além disso, foi aprovada uma moção de aplausos aos motoboys de autoria da vereadora Esther Moraes em apoio à paralisação nacional realizada nos dias 31 de março e 1º de abril. A mobilização, que contou com cerca de 800 motoboys na região, reivindica melhores condições de trabalho e reajuste na taxa mínima por entrega, atualmente em R$ 6,50, valor sem atualização desde 2021. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Lembrando que regionalmente quem começou esse debate da paralisação dos motoboys foi a TV Todo Dia. A gente está sempre conectado com você há 35 anos e uma das demandas da população era do setor dos motociclistas, dos entregadores. Então a gente primeiro foi ver a situação deles na frente do Tivoli Shopping, lá em Santa Bárbara do Oeste, depois a pré-paralisação em Americana, e fizemos todos os desdobramentos, então tudo isso para falar novamente. Tudo que a gente faz é para a sociedade, é para você que nos acompanha e até para quem não acompanha. Às vezes as pessoas nem sabem, a gente também deu em primeira mão a questão do pedágio, diz o governador que não vai ter mais, então todas essas discussões sociais passam pela TV Todo Dia ou, nesses dois casos, são iniciadas aqui. Santa Bárbara, a coisa está difícil, está confusa, mas em Nova Odessa, tudo morno, câmara tranquila, sem confusão, tudo tranquilo, não é mesmo? Quem conta para você é a Isabela Brás. Em sessão com clima tranquilo e ameno, vereadores de Nova Odessa realizaram nesta terça-feira a 12ª sessão ordinária do ano. Com todos presentes, foram apresentadas indicações ao Executivo para reparos de vias públicas com implantação de lombadas e também solicitações para estudos para a gratuidade de ônibus aos domingos e denominações de novas vias públicas. A sessão contou com a presença do secretário de Obras, Gustavo Diniz Valente, e de Meio Ambiente, Rafael Brock, para discussões sobre revitalização do Parque Ecológico Isidoro Bordon. Em papo ameno e parabenizações, a discussão foi resumida em saudosismo pelo início do parque e força de vontade para a busca de investimentos. Foram aprovadas moções de aplausos para o Motoclube Insanos pelos 10 anos de fundação e para a Fernanda Gonzaga Pupo, em reconhecimento à ação social intitulada Páscoa Solidária, Amigos que Doam Ovos e Amor. Foram aprovados o projeto de lei que concede título de cidadão novodescense ao deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB, e que ratifica as metas e diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Vamos seguir em Nova Odessa, mas não dê rolezinho se o seu veículo, se sua motocicleta não estiver em dia, hein? Uma operação lá fez diversas apreensões e quem conta essa história é o Vladimir Catarino.
A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa abordou aproximadamente 70 veículos durante a Operação Feriado Prolongado, entre a Sexta-feira Santa, dia 18, e o feriado de Tiradentes, na segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a mobilização durante o feriadão foi direcionada a pontos considerados críticos quanto aos riscos de abusos por parte dos condutores, perturbação do sossego público e transtornos ao trânsito em geral. Desta vez, a ação concentrou-se principalmente na área central da cidade, com destaque para a Avenida João Pessoa e a Praça dos Três Poderes, onde muitas famílias aproveitam os feriados e finais de semana para passear com seus filhos e deixá-los brincar na pista municipal de skate e no playground do gramado em frente ao Paço Municipal. A operação contou com a atuação integrada das 4 equipes de policiamento da GCM, que realizaram fiscalizações em pontos estratégicos com uso de bafômetro e sonômetro. No final de março, o município de Nova Odessa já havia fechado o cerco ao abuso do volume de som automotivo, infrações de trânsito em geral, com a realização de uma operação integrada conjunta com a fiscalização de trânsito e a Polícia Militar em diversos pontos sensíveis de Nova Odessa. Naquela ocasião foram aplicadas 14 autuações e uma habilitação vencida foi apreendida. Atuaram na ação de domingo um total de 12 agentes, com 8 viaturas da GCM, Trânsito e também da Polícia Militar. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. A GCM, que desenvolve importante trabalho em diversas cidades, lá em Nova Odessa está com uma dificuldade. Por quê? A Justiça determinou que a bonificação que eles recebiam era inconstitucional. Após uma denúncia ao Ministério Público, quem acompanhou nosso especial de 100 dias com o prefeito Leitinho, do PSD lá de Nova Odessa, percebeu que isso ainda vai ter um trâmite jurídico, enquanto isso os guardas civis estão sem receber essa bonificação, que corresponde a cerca de 1/3 do total dos vencimentos. Então, mesmo assim, a guarda continua com o seu trabalho. Parabéns aos guardas civis municipais de Nova Odessa que seguem servindo a população, apesar desse imbróglio judicial. Vamos seguir falando de trânsito, porque em Americana teve um acidente, agora à tarde, hein? Nossa equipe rapidamente foi para lá. O João Victor Viana mostra para você o que aconteceu. Um acidente de trânsito chamou a atenção nesta terça-feira na Avenida Nicolau João Abdala, em Americana. Um carro invadiu a contramão e acabou batendo de frente com outro veículo. Os 2 carros pararam no muro de um condomínio. Segundo os condutores envolvidos, o proprietário do veículo preto, ele informou a equipe que teve um possível mal súbito. Quando despertou, já não havia mais tempo hábil para estar desviando do veículo que vinha descendo sentido rodovia Anguera, e acabaram colidindo e realizando o choque. O veículo dos mesmos acabaram acertando o muro do condomínio. Os 2 veículos eram do modelo Palio, sendo um deles da linha Adventure. Os carros eram ocupados apenas por seus respectivos condutores. Felizmente, o prejuízo foi somente material. Mesmo com a gravidade da colisão frontal, nenhum dos motoristas se feriu. Os 2 condutores, tanto a condutora do veículo Palio Prata quanto o condutor do Palio Preto, informaram que não tiveram ferimentos. Não, segundo eles, informam que não há necessidade de estarem deslocando até o hospital. Ambos os veículos estão com licenciamento em dia. Ambas as habilitações também estão em dia, foram consultadas, pesquisadas aí via controle, tudo sem anormalidade. Um guincho particular foi acionado para a retirada dos automóveis danificados. Como a batida acabou atingindo o muro de um condomínio, os procedimentos legais para o conserto deverão ser tomados. Então, esse condomínio fica aqui na região do bairro Cariobinha, condomínio conhecido que é ao lado da igreja Cariobinha, e possivelmente o pessoal vai estar acionando os responsáveis aí da colisão para estar verificando a possibilidade do conserto futuramente. A faixa onde aconteceu o acidente foi interditada pela Guarda Municipal durante os procedimentos de registro da ocorrência e retirada dos veículos. Posteriormente, a via foi completamente liberada. João Victor Viana para a TV Todo Dia. A desatenção no trânsito é um perigo, né? Um perigo, inclusive, para a saúde pública. Assim como aqueles vaporizadores. Se você já andou por aí, num barzinho, num restaurante, molecada principalmente mais nova, fazendo aquele fumacê com aquele pendrive, vamos dizer assim, para você que não é muito do ramo. É um dispositivo onde a pessoa inala o cigarro, mas não é necessariamente aquela nicotina tradicional. Enfim, em Limeira foi proibido o uso em lugares públicos. Quem conta essa história é o nosso repórter especial, Renato Pereira.
O prefeito de Limeira, Murilo Félix, do Podemos, sancionou uma lei que proíbe o uso de cigarros eletrônicos, os chamados vapes, em locais públicos do município. A venda e comercialização dos dispositivos, já proibidas em todo o território nacional, também ficam vetadas para menores de 18 anos. A lei foi proposta pelo vereador Vicente Soares da Costa Júnior, do Podemos, mesmo partido do prefeito, e aprovada pela Câmara Municipal. Está proibido o uso de cigarros eletrônicos ou similares em locais públicos, abertos ou fechados, como praças, áreas de lazer, ginásios, espaços esportivos ou qualquer outro ambiente com concentração de pessoas. O mesmo vale para ambientes de uso coletivo privado, como bares e restaurantes. Caso o uso persista, o infrator poderá ser retirado do local com apoio da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. Bares e restaurantes também estão obrigados a fixar cartazes indicando a proibição. Ainda não há definições sobre como será feita a fiscalização da medida. No início deste ano, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe a fabricação, importação, comercialização, armazenamento e transporte de cigarros eletrônicos no Brasil. A proposta ainda está em tramitação e não tem previsão para ser votada no plenário. Não temos nenhuma preocupação com a aprovação, por óbvio, né? A nossa preocupação é não haver uma regulamentação. Ao contrário do que as pessoas dizem, hoje está totalmente liberado o consumo, apesar de estar proibido pela Anvisa a comercialização e também a importação, o que alimenta sobremaneira o mercado ilegal. Essa situação de limbo jurídico que nós vivemos alimenta, beneficia o crime organizado. E isso é algo que nós não podemos tolerar, principalmente porque o país perde também arrecadações. E, além de tudo, nós não sabemos o que há dentro destes dispositivos eletrônicos de fumar ou de vapear. Então, pode conter ali substâncias ilícitas, inclusive, não é só nicotina. Então, a saúde dos brasileiros está em jogo e nós precisamos encontrar uma maneira, com rédeas bem curtas, para que a gente possa regulamentar e controlar este mercado. Em agosto do ano passado, cerca de 80 entidades médicas, entre elas a Associação Médica Brasileira, a AMB, e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT, divulgaram uma nota alertando para os riscos à saúde associadas ao tabagismo. Além de doenças como câncer, problemas respiratórios e cardiovasculares, as entidades destacaram o surgimento de uma nova enfermidade relacionada ao uso dos dispositivos eletrônicos. Renato Pereira, para a TV Todo Dia. Você que é mais atento deve ter falado, olha, eu conheço essa moça da reportagem, vereadora Soraya Tronic. Senadora Soraya Tronic. Ela dá gatilho daquele épico debate em 2022, onde ela chamou, abre aspas, um candidato de candidato padre, fecha aspas. É ela mesma, Soraya Tronic, ela que está à frente dessa luta. Enfim, você que falou, eu conheço ela de algum lugar, eu relembro de qual lugar você conhece a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. 18 horas mais 42 minutinhos, toma uma água, pegar um negocinho para comer e já volta? Pode ser? A gente se vê em breve. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado.
Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. 6:45 da noite, isso mesmo, 6:45 da noite no seu relógio da TV Todo Dia. E olha, você chegou agora e não viu a abertura do telejornal? Eu sempre convido você a participar conosco. Eu quero a sua companhia, eu quero que você fale conosco. Pega o seu celular agora, pega aí, pegou? Vai nos contatos e salva, 19 3471 2700. Apesar de ser um telefone fixo, é o nosso WhatsApp, salva aí. Vai lá no Zap, chama a gente. Como que está a escola do seu filho? Tem buraco na sua rua? Tem mato alto? Precisa de mais alguma coisa que a gente possa lhe ajudar a sua família? Conte conosco, 3471-2700. Ainda quero ficar atualizado sobre tudo o que acontece na minha cidade e também nas outras da região, afinal eu sou uma pessoa muito bem informada, mas eu quero fontes de qualidade. Não diga mais nada. Vai no tododia.com.br, que lá a nossa equipe atualiza diariamente, 24 horas por dia, o nosso portal. Você tem tudo de mais importante que acontece na nossa região. Agora, se você é adepto das redes sociais, gosta do Facebook, gosta do Instagram, não tem problema, a gente está lá também, a gente está em todos os lugares. @Jornal Todo Dia. @Jornal Todo Dia, você vai lá e acompanha nosso jornalismo aqui da TV Todo Dia. Lá no Facebook você pode curtir e nos seguir, compartilhar os conteúdos, e no Instagram você pode nos seguir e também compartilhar. Uma matéria que eu vi aqui no jornal, eu não sei onde procurar, nossa, eu queria compartilhar com a minha vizinha, com o meu marido, o pessoal do serviço. Tudo bem, temos também para você. @TV Todo Dia Oficial no YouTube. @TV Todo Dia Oficial no YouTube. Você acompanha todas as matérias diariamente que são veiculadas aqui. Bom, e o União Barbarense subiu, hein? No último final de semana, a União Barbarense subiu, para alegria do torcedor do Leão da 13 e também daqueles que simpatizam com os times da nossa região, querem os times bem. Enfim, e já saiu a data do confronto da grande final, hein? Porque não foi só o acesso, agora o Leão vai em busca do título. Se você ainda não sabe, veja quem é o adversário e quando acontece a partida com o João Victor Viana. Depois de golear o Araçatuba e garantir o acesso para a Série A3 da próxima temporada, o União Barbarense ainda tem um objetivo importante na Série A4, conquistar o título da divisão. O Leão da 13 enfrentará a equipe do Paulista de Jundiaí, que também garantiu acesso ao vencer o Nacional no fim de semana. Os detalhes dos jogos das finais foram definidos em conselho técnico virtual. Os clubes iniciam a disputa pelo título da Série A4 nesta quarta-feira, dia 23, às 8h30 da noite, no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. A grande decisão está marcada para o próximo sábado, dia 26, às 3 horas da tarde, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste. Por ter a melhor campanha, o União decide o título em casa e conquista a taça do estadual em caso de igualdade no placar agregado dos dois jogos. No único confronto entre as equipes neste ano, o União Barbarense levou a melhor e venceu por 3-1 em Jundiaí na 7ª rodada. Os gols unionistas no jogo foram marcados por Pedro Lima, Daniel Cruz e Iago Oliveira. Na ocasião, o Paulista havia vencido os 6 primeiros jogos do campeonato e estava invicto. Os ingressos para o primeiro jogo da final estão sendo vendidos diretamente no estádio Jaime Sintra ou pelo site paulista.soldaliga.com.br. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Valeu, João, e você vai acompanhar os preparativos até amanhã e principalmente no jogo de volta em Santa Bárbara do Oeste. No último jogo, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, 4.500 pessoas prestigiaram o jogo do acesso.
Agora tá mais fácil, né, gente? Agora é o título, já subiu, já cumpriu o principal objetivo, então compareça, leve sua família. Para quem nunca foi ao estádio, é uma experiência muito legal. Eu fui lá quando eu era pequena a primeira vez, nunca mais esqueci. Sempre que eu tenho tempo eu vou lá ver um jogo, seja de qual time for. A gente gosta mesmo do futebol. E eu recomendo um programa em família para você levar os seus lá no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. E para aqueles mais malucos, vão lá para o outro jogo, em Jundiaí, longe, né? Mas o pessoal gosta. Eu já fui em caravana de torcida, é muito legal. Mas daí já é para quem gosta mais desse nicho de futebol. E o jogo em casa é aquela coisa, aquele programa de família. Recomendo para você prestigiar o Leão da 13, certo? Bom, outro time da região que jogou no final de semana foi o Guarani, lá de Campinas. E a gente vai acompanhar como que está, não só essa partida, a previsão para o restante da Série C com o Vladimir Catarino. Pressão, esta é a palavra de ordem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, depois de mais uma derrota do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez, derrota para o Brusque, 1-0, em jogo realizado na noite de domingo. O Brusque jogou em casa pela primeira vez, estádio Augusto Bauer, e marcou com Biel de cabeça após cobrança de escanteio. Os jogadores do Guarani acabaram sentindo também a questão do gramado, afinal, o Augusto Bauer conta com gramado sintético, bem diferente daquele utilizado pelo Guarani tanto em treino quanto em jogos. Aliás, o gramado foi alvo de críticas do técnico Maurício Souza ao final da partida. Sem dúvida nenhuma que atrapalhou. A gente não contava com esse gol, a gente começa bem o jogo. Começa melhor, criando situações, chegando bem no terço final, conseguindo finalizar. Teve uma finalização do João quase que na linha da área, enfim. Outras bolas que cruzaram a área, uma do Emerson também, enfim. O gol acaba atrapalhando porque você começa a encontrar uma defesa ainda mais bem postada, uma defesa bem atrás, né, dificultando as entradas, uma defesa que estava, na maioria das vezes, rebatendo as bolas. E a gente viu um jogo de ataque contra a defesa. No segundo tempo, eles não conseguiram vir na nossa baliza, acho que uma vez só. A partir de um lateral que a gente consegue, que a gente corta mal e que eles acabam finalizando, a partir daí mais nada. Né, enfim. Mas o gol, com certeza que atrapalhou um pouquinho a nossa equipe. No final do jogo, ainda 2 jogadores do Guarani foram expulsos. Matheus Sarará, em lance ríspido, depois de já ter recebido cartão amarelo, e Anderson Leite, que reclamou assintosamente com o árbitro após o final da partida. Os 2 estão suspensos para o próximo jogo. Maurício Souza fala sobre a expectativa para a recuperação no campeonato. Afinal, depois de 2 partidas, 2 derrotas, o time ocupa a vice-lanterna do campeonato. A gente tem que continuar preparando. Eu falei para eles que a gente entende que o bom jogo só não basta para a gente. A gente tem que entender que a gente precisa buscar as vitórias. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, infelizmente. As 2 primeiras rodadas nossas foram muito difíceis. Uma pelo adversário que joga um jogo único, e a outra pelo um campo realmente que dificulta demais um jogo de elaboração, né? E o nosso time não tem característica de um jogo físico. Nosso time é um time de elaboração. Então, é fazer uma semana positiva, continuar acreditando que a gente está no caminho certo para buscar um resultado positivo no próximo jogo. Agora, o Guarani se representa nesta quarta-feira, onde começa dentro de campo a preparação para o próximo jogo, que vai ser segunda-feira, mais uma vez fora de casa, no Estádio Centenário contra o Caxias. Além de Matheus Sarará e Anderson Leite estarem fora por cartões amarelos e vermelhos, a expectativa é que mais mudanças sejam feitas pelo treinador do Guarani. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. O Guarani já foi campeão brasileiro, hein, gente? Campeão brasileiro, um título aí inesquecível. Nenhum outro clube aqui da nossa região tem esse título tão tradicional, o Bugre de Campinas, que se recupere. A gente sempre fala aqui que torce para os times da região, não por uma questão clubista, mas por uma questão até econômica, né? Então, em divisões maiores vem times da capital, times de massa, isso gira economia, gira torcida, hotéis da região para esses jogadores que vêm, porque às vezes nas divisões menores eles vêm de ônibus num dia, já tomam banho no vestiário, já vai embora. Então, é importante que os times da região estejam bem, seja de qual cidade forem. Vamos ver o maior rival agora do Guarani, a Ponte Preta, como é que está. Vladimir Catarino volta agora para você. Comemorar um gol sem a presença do torcedor nas arquibancadas. Esta foi a sensação do atacante Jonas Toró, da Ponte Preta, na vitória do time de Campinas 1-0 sobre o Retrô, pelo Campeonato Brasileiro da Série C em sua segunda rodada.
Punido por ocorrências do último derby no ano passado, o torcedor da Ponte não pôde entrar no estádio. Em bela jogada construída pelo setor ofensivo da Ponte, após passe de Jean Dias, Toró tocou na saída do goleiro e comemorou o gol que deu a vitória à Ponte Preta. Ao final da partida, o técnico Alberto Valentim, na entrevista coletiva, lamentou a ausência do torcedor e afirmou que o torcedor pontepretano fez muita falta mesmo com o time tendo saído com a vitória. Infelizmente, nós estamos aí pagando do que aconteceu ano passado e fomos punidos, eu falo nós, os jogadores, os torcedores que não puderam vir, né, e nós, comissão técnica, que é diferente, né? Se vocês não sabem, veio até a gente, os jogadores deles aquecendo, falando, hoje é campo neutro, não tem a torcida da Ponte, é campo neutro. Aqui é a nossa casa, mesmo sem a nossa torcida. E nós mostramos isso, porque nós propomos o jogo o tempo todo, com alguns ajustes para fazer defensivos e ofensivos, mas é diferente, é muito diferente. Espero de não ter, ou demorar a ter, porque isso acontece infelizmente no futebol brasileiro, demorar a ter uma experiência dessa forma novamente. Na partida contra o Retrô, o técnico Alberto Valentim fez mudanças no time titular. Danley Santos fez a estreia jogando como zagueiro e o Toró, pela primeira vez, começou a partida jogando como titular. No final do jogo, Alberto Valentim falou também sobre a expectativa para a sequência do campeonato e as dificuldades inerentes à Série C do Campeonato Brasileiro. Eu costumo passar algumas referências para os jogadores, sejam elas defensivas e ofensivas. Essa qualidade de segurança que nós possamos dar sempre para aquele que tem a posse de bola, esse jogo apoiado, né, para que esse jogo de qualidade na saída, nas construções nossas de tiro de meta, primeira e segunda fase, mas também que fosse um jogo seguro, para que tivéssemos movimentações e a leitura da tomada de decisão de quem tem a bola, de fazer um jogo seguro sim, sem exagerar. Então é um termo que eu uso para ele sempre, que é qualidade de segurança, as nossas referências, porque nós temos os nossos pontos de partida, de posicionamento, as nossas movimentações. É um time que veio para pressionar um bloco médio, então a gente está muito atento para não perder essa bola. Essa segurança para que nós não perdêssemos a bola com exageros na construção. E foi bem, porque criamos uma boa... O gol, foram várias trocas de passes, né, com qualidade, e teve a segurança e depois finalizada com o gol do Toró. O próximo jogo da Ponte Preta pela Série C do Campeonato Brasileiro acontece no próximo sábado. A equipe vai jogar fora de casa, no estádio Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. A Ponte soma 4 pontos em 2 rodadas, com um empate e uma vitória na competição. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Você percebeu aí os opostos dos times de Campinas, né? Enquanto a Ponte Preta aí está numa boa campanha, conseguindo bons resultados, o Guarani, por sua vez, no extremo oposto, não conseguindo engatar um bom início de campeonato brasileiro da Série C. É a 3ª divisão do campeonato brasileiro e os 2 times tão tradicionais. A gente espera que voltem o mais rápido possível, pelo menos aí para a 2ª divisão, para quem sabe um deles chegar, ou os 2, imagine, num cenário positivo para a região, chegarem à Série A do Campeonato Brasileiro. E o União Barbarense faz essa final e a gente destaca novamente que vai ter, olha só, vai ter em 2026, na Série A3, a 3ª divisão do Campeonato Paulista, o jogo da rivalidade entre o União Barbarense e o Rio Branco de Americana, o Leão da 13 contra o Tigre. Então, no ano que vem, a gente vai ter esse jogo aí, que a gente sempre fala aqui, ainda está muito cedo, pessoal, mas se conscientizem, né? Jogo não é para brigar, jogo não é para mostrar quem é mais que alguém, é tudo no campo, acabou o campo, está tudo tranquilo, você volta para sua família, o cara que é de Santa Bárbara volta para Santa Bárbara, quem é de Americana vai para Americana e está tudo certo. Futebol é saúde, gente, saúde e disputa dentro de campo, nunca com violência. 18 horas, 58 minutinhos, 2 minutinhos para 7. Eu quero agradecer a sua presença, pela sua companhia aqui nas 3 edições dos nossos telejornais aqui da TV Todo Dia. A gente volta amanhã. Lembrando para você, hein? Nosso primeiro jornal é às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, você confere nossa primeira edição. Aí, quando que é a 2ª edição? Às vezes eu estou fora, não consigo ver. 11h55 da manhã, então 5 para o meio-dia. E o tradicional 3ª edição, às 18 horas. Você pode assistir pelo canal Claro 8, né, da Claro TV, canal 8. TV digital 14.1, e se você não conhece, convido você a acessar tvtododia.com.br e acompanhar o nosso streaming, tá certo?
Nossa equipe preparou muitos materiais para você amanhã, já na primeira edição. Então, se você quiser ficar bem atualizado, convido você, antes de sair para as suas atividades do dia a dia, a acompanhar o nosso telejornal, tá certo? 1 minutinho para 7. Obrigado novamente. Eu sou a Aira Prada, com os trabalhos técnicos de Raul Rodrigues. Eu me despeço. Até amanhã.